Ô, rapaz, rapaga. Que dia, meus amigos, que dia, hein? Dia que a gente teve aí Nvidia caindo, né, e levando boa parte do mercado junto, né, o S&P quase inteiro praticamente junto, já que o mercado tem dependido muito de Nvidia, até por conta da questão da inteligência artificial. Inclusive o último pump mercadológico, muita gente concorda, é praticamente consenso, né? Alegar que isso se deve à inteligência artificial, né? Questões ligadas à inteligência artificial, empresas ligadas à inteligência artificial. Então, com a Nvidia caindo em funções até dessa guerra comercial, guerra tarifária Estados Unidos / China, né? Nós tivemos um dump no S&P 500, nós também tivemos logo em seguida, né, informes bem positivos com relação ao núcleo de vendas ao varejo, né, o que afasta essa hipótese. Eu não vou dizer que afasta definitivamente, né, porque vai ter sempre um xarope para botar lenha na fogueira, mas afasta um pouco essa hipótese de recessão, né, que tanto assola, na minha opinião. Enfim, eu já falei várias vezes minha opinião, mas na minha opinião, tá? Um tanto quanto, como eu poderia dizer, desnecessariamente, vamos usar um termo mais chulo aqui, desnecessariamente mesmo. Não era a palavra que eu queria, mas tudo bem. E aí a gente teve para piorar de vez, né? Quando tudo parecia tá querendo até caminhar, mas a gente teve o quê? Um tom hawkish no discurso do Powell, né? E eu confesso que eu esperava um tom até relativamente dovish, né? Levando-se em conta o que a gente teve no último CPI, né? Tivemos um CPI que favorecia até um corte em taxa de juros, né? Já que a gente tava coisa 0,4% apenas acima do que era a meta do Fed, segundo o próprio Powell, né, que era atingir 2% a inflação, e a gente está 2,4%. A gente, que eu digo, Estados Unidos no caso, está 2,4%, coisa de 0,4% acima do que era o previsto, né, do que é o objetivo, a meta / objetivo do Fed, e muito pouco, cara, tá ali a um passo de, né, realmente os Estados Unidos conseguirem controlar essa tal dessa inflação que tanto falam por aí. E quando você acha que a coisa vai, né, o Paulo fala, não. A gente não sabe o rumo, né, ligado às questões tarifárias, né? Essa é uma política nova, de uma administração nova, né, o governo novo do Trump, no caso. Não, a gente não sabe muito o que fazer, tá meio assim. Foi complicado, foi um dia bem complicado hoje. Já falamos muito, né? Introdução longa. Vamos, então, pro vídeo, né? Depois da vinheta, claro. Vai. Antes de começar para valer o vídeo, like nele, se inscreva no canal se não está inscrito, tá? E também cogite ativar o sininho das notificações caso você não tenha ativado, porque do contrário você não vai receber vídeos, tá? Informes de quando os vídeos saem e tudo mais. Pô, Daniel, não recebo, tô inscrito no canal, mas não recebo notificações quando você posta. Porque o YouTube sacaneia a gente, em especial o canal pequeno, em especial o canal que fala sobre uma economia, digamos, mais libertária, né? Que no caso a gente aqui fala sobre cripto, né? E não por nada, a gente sabe que o YouTube sacaneia canais cripto, cara. Não é vitimismo, nada disso não. Mas o YouTube entrega menos conteúdo para assinantes de canais cripto, tá bom? Então a gente acaba sofrendo esse boicote, vamos dizer assim. Eu não tô aqui com vitimismo porque o YouTube tá no direito dele, cara. O YouTube não é obrigado a simplesmente atender métricas por nós impostas, né? Então, se o YouTube quiser simplesmente definir que conteúdo ele quer que o público-alvo dele assista, direito do YouTube, paciência, né? A gente que cria uma plataforma descentralizada, coisa que já tentou, mas não foi para frente. Então, paciência também, tá? Se a gente quiser usar o YouTube, regras do YouTube, tá? Mas se vocês quiserem continuar assistindo conteúdo cripto, apoie os canais cripto
todos eles, tá? Que vocês assistem. Dê like, cara, assista mais vídeos, compartilha, tá? Vamos espalhar a palavra aí pra conteúdo não morrer, que, cara, é desanimador também. Você vem, grava vídeo, cara, pô, investe em equipamento, não é barato, cara, é caro e não tem retorno. E retorno que eu digo não é financeiro, porque financeiro a gente já desistiu há muito tempo, cara. Eu converso com outros cryptubers também, por assim dizer. E já desistimos faz muito tempo de ter um retorno financeiro. É um retorno seus, entendeu? Da parte suas. Então, desculpa eu desabafo, mas o mínimo que a gente espera de vocês é que realmente haja aí uma retribuição da parte aí do pessoal, né? Em termos de colaboração. Colabore conosco aí, beleza? Só assistir de volta, compartilhar vídeo, dar like, comenta. Não custa nada comentar, fala: ei, Daniel, estou aqui. Simples isso. Simples de tudo. Ei, Daniel, estou aqui. Beleza? Também, falando nisso, aqui embaixo na descrição, ou depende da rede social que você tiver, tá? Na legenda, tá? Dependendo da rede social que você tiver, tem aqui os links para o grupo Free no Telegram, tá? No qual também compartilho o link dos vídeos, né? Quando a gente sobe vídeo aqui. Tem também notícias do criptomercado, a gente compartilha, notícias da macroeconomia, compartilhei alguns pontos do discurso do Powell, compartilhei também algumas coisas ligadas aí a vendas no varejo, ligadas também à Nvidia. Enfim, a gente tenta deixar vocês atualizados, você não paga nada por isso. O grupo VIP, temos também o grupo VIP no qual a gente passa sinais. Hoje a gente pegou sinais, pegou alvos em 4 sinais diferentes aí, tá? E tem uma probabilidade muito maior de você lucrar do que você tomar fumo, tá? Diferente do que muitas vezes você fica aí tentando se aventurar pelo mercado cripto, fazendo day trade em especial, que é muito complexo, cara. O day trade no mercado cripto é muito complexo, envolve uma série de fatores, tá bom? Envolve análise de sentimento, envolve análise gráfica, envolve análise técnica. Ultimamente tem envolvido até mesmo análise macro, e por análise macro eu coloco, inclusive, logicamente, boatos ligados ao tarifaço do Trump e tudo mais, tá bom? Então, a gente, pelo menos, está ligado sempre nisso, né? E estamos tentando compartilhar no VIP o máximo possível. Tá sozinho no mercado, cara? Vem com a gente, aqui com a gente, você se dá bem, tá? E tá aí, se você quiser auditar tudo isso em tempo quase que real, tem também o canal de resultados do Grupo VIP, link aqui embaixo na descrição, /legenda, depende da rede social que está sendo esse vídeo, tá bom? Então não custa nada você fazer parte também do canal de resultados do Grupo VIP. O canal de resultados do Grupo VIP é gratuito. O Grupo VIP não é gratuito. O Grupo VIP você paga aí uma taxa, por enquanto R$50. A gente está aí cogitando mudar essa taxa aí, beleza? Então, é isso. Vamos, de fato, pro vídeo agora, tá? Já me estendi muito. Pessoal, começamos com a Nvidia caindo pelas beiradas, porque de fato, a guerra comercial entre Estados Unidos e China tem atrapalhado, né, importação de microcomponentes, microchips, né, para os Estados Unidos, também para a China, vice-versa, né, e está numa situação extremamente complexa, né. A gente vê, inclusive, os Estados Unidos cogitando taxar a China em 200%, né, taxa de importação. Cara, tá uma palhaçada isso, né? Virou até meme, né? Em 2050, por exemplo, colocaram ali um meme, uma piadinha, né? O Donald Trump, já bem mais velhinho do que ele já tá, que ele já tá bem velho, né? Vamos confessar, né? Se é que ele vai estar vivo em 2050 ainda, mas enfim. Botou lá o Trump e o Xi Jinping, e os dois de bengalinha ali, um falando, olha, 7.000%, aí o outro falando 8.000%, e enfim, ainda nessa babaquice de um chamando truco e o outro pedindo 6, e o outro pede 9, o outro pede 12, o outro pede 700, o outro pede 900 e não para nunca essa xaropice, né? Já foi até título de vídeo meu isso daí. Tá uma chatice, tá bom? Já chegou na hora deles entrar, já passou, né, da hora, já passou
muito da hora deles entrarem no acordo e boa, tá bom? Mas, enfim, vamos seguindo aí. Com isso, a Nvidia, claro, acabou sofrendo e a gente sabe que boa parte, para não dizer 80%, sabe, sendo razoável, tá? 80% desta alta que tivemos no mercado recentemente dependeu, né? Da Nvidia. Dependeu da Nvidia. A Nvidia que puxou por conta de questões ligadas a, 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 a inteligência artificial, tanto que a DeepSeek, né? Com o lançamento da DeepSeek, que é uma inteligência artificial muito mais barata que a proposta pela Nvidia, esse dump que o mercado está passando hoje, se você puxar pela memória, você vai lembrar que começou com a DeepSeek. Né? Começou com a DeepSeek. Então, ameaçou o reinado da Nvidia, pronto, o S&P começou a cair. Tá? Por mais que tenha outros motivos agora, aí envolve tanto o Federal Reserve com corte de taxa de juros, que não vem, hoje em dia está envolvendo muito mais a questão da guerra comercial promovida pelo Donald Trump, né, e tudo mais. Mas se você puxar pela memória, você vai ver que essa queda começou com a DeepSeek ameaçando o reinado da inteligência artificial da Nvidia, né? E você começa o dia logo com a notícia de que a Nvidia está tendo dificuldade de importar componentes para a produção de microchips, e isso faz com que ações da Nvidia simplesmente derretam de preço. Aliás, eu vou até analisar ações da Nvidia. Eu esqueci de colocar aqui, mas no final do vídeo eu vou colocar para analisar ações da Nvidia. Isso fez com que o quê? Com que o nosso S&P 500 derretesse, tá? Derretesse, passasse o dia em queda, tá? Depois das 9h30, nós tivemos uma notícia excelente aqui, tá? Que o núcleo de vendas do varejo, para um mercado que estima assim recessão, nós vemos que o núcleo de vendas do varejo vieram, tanto o núcleo de vendas do varejo quanto a vendas do varejo mensal, vieram acima do estimado, né? O estimado era 0,4 para núcleo e veio 0,5. Veio um pouco abaixo do que veio no mês anterior, mas veio acima do que era esperado. Então é uma boa notícia, tá? Tão boa que eu entendo que foi isso daí que fez o Bitcoin subir. Tá? Tanto que imediatamente o Bitcoin começou uma alta. O S&P não começou essa alta, não. O S&P caiu, né? E vendas no varejo, né? Que veio 1,4%, assim, 1,2% acima do que veio o mês anterior e 0,1% acima do que era estimado. Ou seja, com o núcleo de vendas no varejo vindo acima do que era esperado. Isso é muito, muito bom mesmo, cara. Era para ter feito o mercado engatilhar uma alta muito boa. E não, o mercado continuou caindo. Por quê? Porque, querendo ou não, há preocupações ligadas com o tarifaço do Trump, o Trump-faço, vamos chamar disso daí, né? O Trump-faço, tá bom? Fez com que a Nvidia seguisse em queda e puxasse a S&P para baixo. O Bitcoin deu uma leve subidinha, tá? O Bitcoin não se importou muito com isso, continuou subindo, porém teve um tom hawkish no discurso do Powell, que começou às 14h15, diz que começou às 14h15, mas começar para valer mesmo, se eu bem me lembro, começou às 15h30, tá? Eu acompanhei boa parte... Perdão. Eu acompanhei boa parte desse discurso hoje, começou às 15h30, se eu bem me lembro, não, 15h30 não, começou às 15 horas, se eu bem me lembro, tá? Enfim, foi um discurso, cara, no qual eu não achei tão hawkish assim, mas ele, bem dizer, falou, olha, não vejo motivo ainda para a gente cortar a taxa de juros, acho muito cedo, acho muito imprudente. A política desse governo atual é totalmente diferente da política do governo anterior. Não sabemos o que esperar dessa guerra comercial, não sabemos o que esperar desse tarifaço todo aí promovido pelo presidente dos Estados Unidos. Eu nem citou o nome do Trump, porque a gente sabe que o santo do Trump não bate com o do Powell e vice-versa, tá bom? Vice-versa. Eles não se bicam nem um pouco. E aí a gente viu que
o tom apertou sim, de certa forma, tá? Mas longe de ser essa coisa totalmente polêmica, essa coisa totalmente assustadora, tá bom? Mas o mercado reagiu mal. Reagiu mal, porque o Paulo falou várias vezes, olha, o mercado de emprego está forte, a economia está resiliente, a gente não vê motivo para corte de taxa de juros tão breve, vamos estudar melhor as ações aí deste novo governo, é muito cedo ainda para pensar em corte de taxa de juros e blá blá blá, aí começou aquela papagaiada toda. Chegou ao fim, perguntaram até o que ele faz, né, cara, quando tá na casa dele para aliviar os problemas do Federal Reserve. Ele falou que toca violão, fica no Skype com os netinhos, Skype, na Facecam, sei lá. Nem existe Skype mais, existe? Enfim, fica lá com os netinhos, conversando com os netinhos, com os filhos que estão à distância, enfim. Aí terminou aquele morde a sopra lá. Enfim. Foi isso, cara. Foi realmente um dia complicado, tá? Amanhã a gente vai ter índice de atividade industrial do Fed da Filadélfia, nada que deva mudar muito o mercado. E pedidos iniciais por seguro-desemprego é o de sempre, né? Então não devemos nos preocupar muito mais. Para essa semana, nada além. Sexta-feira, feriado, tranquilo. Sexta-feira vai ter live aqui. Sexta-feira não passa. Sexta-feira a gente abre uma live aqui, tá? Aí aproveita que o dia vai estar tranquilo, a gente analisa umas cripto aí que vocês bem entenderem. Semana que vem, cara, também vai ser uma semana tranquila, tá certo? Quarta-feira teremos o PMI. Vendas de casas novas não interessa tanto assim, tá? Casas usadas menos ainda. Basicamente o PMI na quarta, e entre nós aqui, PMI não mexe tanto assim com o mercado. Então é para ser uma semana tranquila. Corre-se o risco de eu até dar uma sumidinha aqui essa semana, tá, galera? Segunda eu já aviso, eu não venho, tá? Segunda-feira aqui de Tiradentes eu não vou aparecer por aqui, tá? Terça-feira também, muito provavelmente eu não venha. Quarta-feira a gente vê aqui o que a gente faz a partir de quarta. Beleza? Vamos lá então para os gráficos. S&P 500. Então, o mercado ameaça vir pegar aqui o nosso alvo final em 5.560 e não tem força para isso. O mercado corrige, mercado vem, mercado volta, mercado vem, mercado volta, mercado vem, mercado volta. O que ele deixa aqui é uma série de fundos. Pelo menos que eu tô vendo aqui, tá? Fundos ascendentes e topos que igualmente eu diria que são ascendentes também. Beleza? Então tá aqui, ó. Para mim, triângulo simétrico. Pô, tá um triângulo simétrico surrado, meio socadinho e tal. Sim, concordo. Mas para mim não deixa de ser um triângulo simétrico. Tá bom? Tende a romper normalmente para cima. Então, para mim, a maior probabilidade é que ele volte a subir e rompa isso daqui para cima. Pegando 5.560, de repente até vindo testar essa LTB que vem lá do topo histórico. Tá? No momento, corrigiu, buscou suporte da Triple EMA de 610 períodos, segurou bonito aqui, tá? Vamos ver quanto tempo segura mais, beleza? Vamos ver quanto tempo segura mais isso daqui, tá? Eu acredito que ele vai conseguir segurar, vai conseguir se manter aqui por algum tempo. Se conseguir segurar e romper a LTA, para mim ele vem testar esta LTB, perdão, romper este topo aqui, romper esta LTBzinha aqui, vem testar a LTB principal, que, repito, vem de topo histórico, que começou lá em 19 de fevereiro de 2025, beleza? Aí, muito provavelmente, se conseguir romper e fizer pivô de alta acima disso daqui, a gente vai ter, muito provavelmente, o que eu chamo de uma reversão de tendência muito bem declarada, tá bom? Bitcoin, como é que foi o dia do Bitcoin? Então, depois ele fazer uma order block muito bem declarada ontem, né? Que eu disse que ontem era um dia que ele precisava fechar acima de 86.500, não é isso? Ele não fechou.
Esse sequer veio tocar 86.500, né? Passou perto, mas voltou a cair. Ele derreteu. E diferente do S&P que está usando o Tripwire de 610 períodos como suporte, o Bitcoin está usando como resistência, infelizmente. Tá? Então o Bitcoin não consegue, pelo menos no time frame menor, o Bitcoin não consegue romper o Tripwire de 610 períodos, nem a pauta travando aqui desde o dia 13 de abril. Tá? Ele rompe, desrompe, rompe, desrompe, rompe, desrompe, rompe, desrompe, não consegue se manter acima dela e tá dando trabalho, cara. Tá dando trabalho. Desde então, só vem caindo. Rompe, desrompe, rompe, desrompe. Não estamos vendo uma boa solução aí para o Bitcoin. Desde que começou essa queda, ele tentou retomar uma alta hoje, tá? Mas ele parou nisso daqui para mim, tá? Ele parou entre o 0.6 e 0.7, que é um nível de resistência sempre muito importante de FIBO. Lembra que eu falei? Atentem-se hoje em dia mais ao nível 0.6, 0.7 do que ao nível 0.5, 0.6. Para mim, a Golden Ratio dos tempos atuais, ainda mais o Bitcoin, que é um ativo que tende a ter um pouco mais de volatilidade, para mim, isso daqui está sendo muito mais um indicativo de resistência do que o nível 0.5, 0.6. Tá? E foi o que ele fez. Ele tentou conseguir romper, não conseguiu, caiu. A questão é o seguinte: enquanto ele se mantiver acima do fundo de 83 mil, maravilha, tendência de alta. O problema é se ele perder isso aqui, né? O problema é perder esse 83 mil. Aí a gente vai ver o bichão vindo pegar aqui os 80 mil e pouco. Tá? Se ele vier perder de imediato esse fundo, tá lá, 81 mil alvo final, 81.700. Tá? Então é ideal que ele não perca esses 83.075. Se perder, esquece. Tá? E só para corroborar com o que eu falei no começo do vídeo, nota que a partir das 9h30, quando a gente teve divulgado os índices de vendas no varejo, o que aconteceu? A gente viu o Bitcoin começar a subir. Porém, a partir das 14h15, né, porque eles dizem que começou o discurso do Powell, eu não lembro de ter sido às 12h15, mas tudo bem, o Bitcoin derreteu, cara. O Bitcoin foi com tudo para baixo. Ou seja, o discurso do Powell realmente colocou água no chope de todo mundo, cara. Foi realmente algo muito, muito tenso mesmo, né? O discurso do Powell realmente foi algo decepcionante para a maioria das pessoas. Esperavam, tal como eu, cara, esperavam uma pegada um pouco mais dovish, vindo de um camarada que poderia estar com uma sensação de dever cumprido. Porque, de uma certa forma, ele viu o mercado chegar muito próximo, né? Pelo menos a inflação chegar muito próximo da meta dele. Que beleza, tá coisa de 20% aí acima do que ele previa, do objetivo dele. Mas, poxa, 20% para quem até há pouco tempo atrás estava 50% acima, cara, tá ótimo. Tá ótimo. Mas o Powell não deu o braço a torcer e realmente falou, não, pra mim não tá bom, não. Quer dizer, nem tocou muito nesse assunto, cara. Ele simplesmente está preocupado com questão tarifária, com economia sólida, na cabeça dele tá sólida, não tem espaço para recessão. Então é isso aí, cara. Bom, Bitcoin, mais do que nunca, né, confirma aquela minha tese, né, de que a EMA de 50 períodos está sendo a principal resistência. O mercado tentou no dia 12, tentou no dia 13, tentou no dia 14, tentou no dia 15, tentou hoje de novo 16 e não conseguiu. Desde o dia 12 tentando romper EMA de 50 períodos. Não consegue fechar candlestick acima da EMA de 50 períodos. Não consegue fechar candlestick acima de 85.600. Eu falei 86.500, eu confundi. É 85.600. Quando digo fechar candlestick, é no time frame diário, cara.
Ele precisa fechar um candlestick no diário acima de 85.600. Enquanto não fechar, ele não confirma realmente uma retomada de alta. Por quê? Porque a EMA de 50 períodos já está servindo basicamente uma semana como uma resistência pesada, como uma resistência eficiente contra o Bitcoin. Em seu principal time frame, que a meu ver é o time frame diário. Daniel, mas por que você olha sempre no time frame de 15 minutos e dá até mais atenção para o time frame de 15 minutos? Porque como a gente vem aqui atualizar vocês todos os dias, não faz sentido eu dar mais atenção para o time frame diário, na minha opinião. Porque a mudança é pouca, né? A gente tem pouca mudança no time frame diário a ponto de atualizar vocês, dando mais ênfase para o time frame diário. Time frame de 15 minutos, para mim, ele é o melhor para analisar o que aconteceu ao longo de um dia. É um gráfico intraday, tá? Ah, mas não é de uma hora? De uma hora é para ações que tem uma volatilidade um pouco menor, até pode ser. Agora, o gráfico de 15 minutos pega mais nuances, né, do Bitcoin, quando é necessário que a gente precise que ele pegue mais nuances, tá bom? Sentimento, né? Análise de sentimento, que não é menos importante do que tudo isso que está acontecendo aqui. Então, vamos ver, ó. O mercado está basicamente lateral, né? Se for analisar por um time frame um pouco de médio prazo, né? Que é o time frame de uma hora, né? Por assim dizer. Funding rate tá muito bom, o preço está bem abaixo, chegou até a ficar negativo, né? Ou seja, as instituições não estão pagando muito caro para abrir long em Bitcoin, o que é ótimo, a tendência é que ele suba por conta disso. A gente não teve grandes liquidações hoje, teve um pouco mais de liquidações de long do que de short, mas nada que sirva para fazer o mercado subir muito ou cair muito. Subir muito para cima ou corrigir muito. Tanto que o mercado hoje, se você pegar a variação dele, variou coisa de 4,3%, o que não é muita coisa não, tá? Foi um dia que tivemos queda, mas bem pouco. Agora, o que a gente vê no Open Interest é uma coisa muito interessante, tá bom? Uma coisa muito interessante mesmo, tá? Quando o mercado sobe, o Open Interest sobe junto, que é excelente, tá? Quando o mercado corrige, o Open Interest corrige junto, né? Quando o mercado sobe, Open Interest sobe junto, corrige, ó, sobe junto, corrige junto. Aí, ó, tá vendo? Corrige junto. O que isso quer dizer? Quer dizer que não há interesse em contratos abertos, pelo menos em longo volume, tá bom? No mercado futuro, sempre que o Bitcoin cai. O que isso significa? Significa que instituições não têm interesse na queda do Bitcoin, não têm interesse em operar a queda do Bitcoin. Logo, a tendência é que o Bitcoin continue o quê? Continue a subir. Pode acontecer de cair? Pode acontecer de vir cair um pouco mais. Mas pelo long short ratio, pelo Open Interest, a tendência é que o Bitcoin continue de fato a subir. Tá? Porque não há interesse institucional na queda do Bitcoin. Beleza? Então é isso aí. É long short ratio perfeito, tá baixo pra caramba, tá um long para cada short, ou seja, tá uma proporção bem aceitável. No atual momento, cara, do mercado, enquanto tiver 1.2 para 1 tá ótimo, tá? Então, enquanto tiver 1.2 long, tá ótimo, não tem por que mudar, fique tranquilo. Acima disso a gente começa a se preocupar um pouco mais, tá? Mas a quantidade de longs aberto para a quantidade de short tá realmente excelente, tá perfeita. Então não há o que se preocupar, não há o que temer com relação a uma possível inversão de mão, tá? A tendência é que o mercado realmente continue subindo aí, tá? Agora, o que me assusta é que o CVD subiu bastante, hein? CVD seria interessante ele continuar lá embaixo. Subiu bastante, cara. Subiu bastante de certa forma. Tá longe de estar próximo dos topos. Pelo contrário, tá bem lá abaixo. Ainda continua bem lá abaixo. Mas assim, cara, eu preferia que o CVD tivesse um pouco mais abaixo aí, tá? Preferia que ele voltasse na faixa dos
menos 85, coisa do tipo. Mas, enfim, né? Não é a gente que manda no mercado, né? O mercado faz o que ele quer. Vamos ver aqui como é que está o nosso amiguinho Order Book hoje. Então, ó, logo abaixo do preço do Bitcoin, nós temos em 83.785, 185 mil Bitcoins para compra. Em 83.885, 200 mil Bitcoins para compra. Então, a tendência é que o Bitcoin se segure um pouco aqui nessa faixa. Se perder essa região, vai ter espaço de sobra para cair. Aí pode ser que se segure só lá em... Cara, vai ser lá para baixo mesmo, hein? Ó, só lá para 71.180. Mas eu acredito que antes de bater 71.180, muitas ordens comecem a aparecer por aqui para dar uma força para o Bitcoin. Resistências. 84.900 nós temos 280 mil Bitcoins para venda, o que vai ser a resistência. E temos de 85.300, 257 mil Bitcoins para venda, tá? Então a tendência é que se o mercado bater aqui, também na faixa de 84, 85 mil, segure. O que eu acabei de dizer, Bitcoin precisa fechar aqui ainda ou acima de 85.600. Só que ele tem basicamente... basicamente 500 mil, não, mais 500 mil, quase 600 mil Bitcoins para venda próximo a essa região. Vai ser bem difícil superar, bem difícil. Então, pesado, cara, bem pesado aqui. Tá? Assim como também tá difícil ele conseguir perder essa faixa aqui dos 83 mil, né? Tá bem difícil. Então é isso. Crypto Fear and Greed Index. O mercado está com medo. O mercado está com medo, o que é ótimo. Porque ele não caiu bastante para estar com tanto medo assim. É ótimo, continue com medo. Lembrando que eu tenho uma tese que enquanto o mercado estiver com medo, vale a pena se fazer seu DCA. Então, se quiser fazer DCA, faça porque vale a pena. Tá, no momento está valendo a pena. Ethereum, eu disse que não era um bom momento para comprar Ethereum, porque a gente tinha que esperar a Ethereum se comportar aqui de acordo no teste com a média móvel de 20 períodos. E o que a Ethereum fez? Sequer chegou perto da média móvel de 20 períodos e voltou a cair. Caiu feio, tá? Feio assim. Não movimentou muito, cara. Não movimentou muito, não. Então Ethereum voltou logo para baixo. Esquece. Ethereum vai levar um pouco mais de tempo para se recuperar. XRP, né, por sua vez, continua se mantendo acima da média móvel de 20 períodos, legal, mas está abaixo da EMA de 34, o que não é nada legal. E tentou também superar a EMA de 50 períodos, fracassou legal. E assim que fracassou aqui, ficou abaixo da EMA de 34, então não tá nada bem, cara. Tá bem feia a situação aqui para XRP. Tá nada bem, não. A Solana, por incrível que pareça, é a melhor das alts, tá? Que a gente tá analisando. Antes era pior, agora se tornou a melhor. Por quê? Pelo simples fato que é a única que tá conseguindo se manter acima da EMA de 34 períodos, tá? Que nem o Bitcoin. É que mais se aproxima ao Bitcoin no momento. Tá acima da média de 20, tá acima da EMA de 34 e tá conseguindo aí vir testar com um pouco mais de força a EMA de 50 períodos. Tá dando pinta que vai romper? Nem um pouco, mas pelo menos tá aí brigando para tentar romper a EMA de 50 períodos. Se conseguir, vem aí fazer o teste de fogo na EMA de 72 períodos, lá em 144,65. E a Ada Cardano, coitada, veio testar a média de 20 períodos, fez algo mais interessante do que Ethereum, fez algo mais ativo do que Ethereum. Ethereum nem para isso fez, cara. Mas nem sequer conseguiu romper e já voltou a cair. Então Cardano também tá numa situação feia. Galera, por esse vídeo é isso, tá? A gente volta amanhã, tá bom? A gente volta amanhã sim. E na sexta a gente volta com live, cara. Então sexta-feira não passa. Sexta-feira rola live. Amanhã rola vídeo normal. Sexta rola uma live. E é isso. Por esse vídeo é isso. Falou, fui, adiós, tchau, tchau. E até amanhã. Fui.